Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né, que a gente estava vendo, que eram os números racionais. Só lembrando o que é esses números racionais, né? São aqueles números inteiros que podem ser expressos em forma de fração, certo? Vamos lá. Aqui, né, a gente tem alguns tipos dessas frações. E vamos conhecer um pouco cada um. Aqui eu tenho a fração própria, que são aquelas frações onde o numerador ele é menor do que o denominador, certo? E o que é o numerador e o denominador? O numerador, pessoal, é o número que fica na parte superior, ou seja, em cima, né? E o denominador é aquele que vai ficar dividindo, né? Que vai ficar na parte inferior, né? Embaixo, certo? Sempre observem bem esses detalhes, porque a partir desses detalhes é que vocês vão determinar qual é o tipo de fração que vocês estão utilizando. Temos aqui a fração própria, que já é o contrário na fração própria, né? A imprópria é o contrário. Temos aqui a fração imprópria. Ela tem o numerador, que é o que fica em cima, maior do que o denominador. Que o denominador é o que vai ficar embaixo, certo? Só relembrando. E a fração aparente, né? São aquelas frações que o numerador ele é múltiplo ao denominador, certo? Ou seja, escrito aqui dessa forma aqui, o múltiplo, pessoal, um número múltiplo é também aquele número que ele pode ser o divisor, né, exato do numerador, certo? Como aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 6, né, que vai dividir com o 3, né? Aqui eu tenho uma fração, 6 por 3. E ele pode ser divisível, certo? Que se a gente for dividir, vai dar igual a 2, certo? Por isso, sempre a fração aparente, ele vai ser múltiplo do denominador, né? Ou seja, ele pode ser divisível com o numerador. Sempre atentando a esse detalhe, certo? Temos aqui a fração mista, que é constituída por uma parte, né, interna de uma fração e expressa pelo restante, né, em forma de fração normal. Como eu tenho aqui 1 inteiro e 2 sextos, né? Como é que eu vou fazer isso, essa fração mista? Tá bom? Eu tenho aqui um número que não seja divisível, né? Assim como se eu pegasse uma fração sem ser aparente. Vamos pegar aqui uma fração imprópria. Se eu pegar o 5, né, e dividir ele por 3, eu posso, né, transformar essa fração em mista, ok? Então, eu tenho 5 dividido por 3, que vai ficar 1, que 1 vezes 3 é 3. E eu vou diminuir, né, os resultados aqui. Vai sobrar 2. Então, vai ficar assim, pessoal. 1 vai ficar na frente, né, expresso como um número inteiro. O número 2, ele vai ser o denominador dessa fração. E o 3 vai ser o denominador, certo? Que vai ficar embaixo.
E assim a gente transforma uma fração, essa fração aqui, no caso, imprópria, né, que eu peguei esse mesmo exemplo, em uma fração mista, tá bom? Temos aqui as frações equivalentes. Essas frações equivalentes, pessoal, ela representa a mesma parte de um todo, né? Como eu tenho aqui o exemplo, esses exemplos. Como é que eu posso saber que um meio, né, é uma fração equivalente? Qual é essa fração equivalente de um meio? Eu só apenas posso multiplicar por 2, posso multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, certo? Como aqui representado, ó. Por 2 o numerador e dividido e multiplicado aqui por 2 o denominador, que vai ficar aqui essa fração, certo? Que é 2 quartos, né? Ou 2 sobre 4, certo? Fica a critério todo, qualquer forma que você falar está correto. Eu posso multiplicar também ele por 3, por 4, por 5 e assim por diante, por qualquer número inteiro. Sendo que eu tenho que multiplicar tanto pelo o numerador como pelo denominador, tá certo? E eu tenho aqui as frações redutíveis, que são aquelas frações, pessoas que podem ser simplificadas, ou seja, podem ser divididas, certo? Até chegar num limite onde o numerador e o denominador não tem como mais ser dividido por nenhum outro número, certo? Essa é uma fração redutível. Tá bom? Como aqui eu tenho o exemplo do 5 sobre 10, né? Que 5 sobre 10 eu dividindo tanto o numerador como o denominador por 5, eu vou obter aqui 1 sobre 2, né? Um meio, eu vou ter esse resultado. E o meio eu não posso mais dividir ele com nenhum outro número, tá ok? Aí se torna uma fração redutível. E as frações irredutíveis são aquelas que, né, não possuem divisão nenhuma possível, né? Não existe. Como eu botei aqui esse exemplo de 9 sobre 10. Não existe um numerador que seja compatível eu dividir, né, um número tanto com o numerador como com o denominador, certo? Onde 9 eu posso dividir ele por 3, né, porque tem que dar um número exato, e por 10 eu já não posso, porque vai dar um número quebrado, né? E frações na divisão aqui, eu tenho que sempre obter um resultado inteiro, nunca um número quebrado. É por isso que quando tem essas frações, né, se chama irredutível, porque não se tem nenhum número específico que seja compatível à divisão do numerador e do denominador, certo? E aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos, né, do nosso cotidiano, onde está presente as nossas frações, certo? Aqui do pedaço de bolo, da pizza, tá certo? Que aqui também é um exemplo, né, das frações redutíveis, né, que ele tem 4 sobre 8, e ele dividiu aqui por 2, dividindo esse resultado por 2, ele obteve 2 quartos, e também ele ainda pode ser mais redutível. Aqui, esse exemplo, né? Se eu dividir novamente por 2, 2 dividido por 2 vai dar igual a 1, né? E eu dividindo, né, o 4 por 2 vai dar igual a 2, né? Ou seja, eu tenho um meio, tá certo? Esse é um exemplo também de frações redutíveis. E eu tenho também esses outros exemplos aqui, como da maçã, ao ser cortada, do um chocolate, né? Ao ser repartido, de uma pizza,
né? E assim por diante, entre outros exemplos do nosso cotidiano que está bem presente. E aqui eu trouxe, pessoal, as operações, né? Como é que a gente vai utilizar as frações nas 4 operações matemáticas, né? Na adição e na subtração. Bom, meninas, eu tenho aqui da soma e da subtração, que é onde a gente vai especificar o mesmo modo de se fazer, praticamente, tá certo? Ó, a gente precisa identificar o numerador e o denominador. Se eles forem iguais, aqui, ó, tanto na subtração como na divisão não, me perdoe, na adição e na subtração, se os denominadores forem iguais, então vocês podem somar os numeradores, normal, certo? E ele apenas se repete, o denominador se repete, tá ok? Agora, se vier, né, duas frações diferentes, com os denominadores diferentes, então a gente vai lá naquele modo de frações equivalentes, através das frações equivalentes, a gente pode igualar os denominadores, porque de qualquer forma a gente tem que igualar esses denominadores, tá ok? Para a gente poder continuar a subtração ou adição. No caso aqui, pessoal, eu peguei um número, né, que multiplicado, tanto o numerador como o denominador, fossem ficar iguais aqui a outra fração. Aqui, nessa primeira fração, eu multipliquei tanto o numerador como o denominador por 5, né? Que eu tive esse resultado, 25 por 45, certo? Essa foi a fração que eu obtive nessa multiplicação aqui equivalente, certo? Equivalente quer dizer que esse resultado aqui é o mesmo que esse outro, certo? É o mesmo que esse. Vai ter o mesmo resultado. E eu peguei e multipliquei já essa outra fração por 9, porque eu tinha que encontrar um número multiplicado por 5 que desse 45, né? Para que os denominadores ficassem iguais, certo? Então, eu encontrei o 9. Então, multipliquei o 9 pelo numerador e pelo denominador, que vai ficar 9 por 45, tá ok? E agora, como eu igualei os meus denominadores, eu vou poder fazer a subtração aqui. Eu tenho 25 menos 9, que vai dar igual a 16, né, por 45. O denominador sempre se repete, mas precisamos igualar, certo? Não posso somar e nem diminuir se o denominador estiver diferente, tá ok? Não podemos fazer isso. Vamos aqui para a multiplicação. Na multiplicação de frações, pessoal, a gente, né, é um pouquinho mais simples, bem mais simples, na verdade, né? Porque na multiplicação vai ser o contrário, né, da adição e da subtração. Nesse caso aqui, como eu estou multiplicando, então eu posso multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Não importa se os denominadores estão diferentes, né? Mas aqui é o caso específico da multiplicação. Na multiplicação a gente pode, certo? Fazer isso. Só não podemos, né, na adição e na subtração. Mas a multiplicação se resolve assim, as frações, certo? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Como foi aqui o exemplo, né, que eu coloquei mais explicadinho, certo? Aqui, ó. 3 vezes 1, com 4 vezes 5, que eu vou obter essa fração. 3 por 20 avos, tá bom? E aqui eu citei outro exemplo, né, mais direto,
certo? Que eu apenas multipliquei direto, que 3, né, vezes 7 vai ser 21, e 8 vezes 5 vai dar 40, né? E assim eu obtenho essa fração. Na divisão, gente, vocês têm que observar sempre, tá bom? Porque na divisão de frações ocorre assim, eu vou repetir o primeiro, né? A primeira fração, daqui, ó, ela está repetida aqui, do mesmo jeito, não vai mudar nada. E vamos inverter o numerador do denominador aqui da segunda fração, certo? Eles se invertem multiplicando e passa multiplicando. Olha aqui o sinalzinho de multiplicar. Esse pontinho aqui quer dizer que ele está multiplicando, tá ok? Então, o que era denominador vira numerador, ele está aqui, e o que era numerador vai virar denominador. E assim a gente vai poder multiplicá-los normal, né? Que 3 vezes 2 vai ser 6, 4 vezes 3 eu tenho 12, né? E aqui eu encontro uma fração, tá bom? Se essa fração der para simplificar, ou seja, para reduzir, a gente reduz, que foi aqui no caso, né? Que eu reduzi essa fração. Que eu tenho aqui, eu reduzi essa fração por 6. Né? Como 6 divide por ele mesmo, então 6 dividido por 6 vai ser 1. Aqui, viu? Só lembrando que eu dividi ele por 6, tá bom? E embaixo também, eu dividi, né, o 12 por 6, que eu encontrei, né, 2. Então, reduzindo essa fração, eu tenho 1/2. Ok? Vamos lá, aqui mais um exemplo. Aqui pede qual é a fração equivalente de 25 por 30 que tenha o denominador igual a 120, né? Então, qual é uma fração equivalente onde o denominador vai ser 120? Então, eu vou procurar um número multiplicado por 30 que dê igual a 120, que eu encontrei o 4. Eu multipliquei aqui tanto o numerador como o denominador por 4. E eu obtive aqui essa fração com o denominador 120. Então, ficou 100 ou 120 avos, tá ok? E vamos aqui a mais uma situação. Em uma prova de concurso, João acertou 45 de 100 questões, né? E qual a fração irredutível que representa as questões que João errou? Né? Ele quer que a gente encontre qual é essa fração que não dê mais para reduzir ela, simplificar. Como ele acertou 45 de 100, então quer dizer que ele errou 55, né, de 100 questão. Aqui o exemplo que eu botei, né? E dividir essa fração por 5. Eu reduzindo essa fração por 5, né? 55 dividido por 5 deu 11 e 100 dividido por 5 dá 20. Né? Então, aqui eu encontro a minha fração irredutível. A partir daí, não tem como mais eu reduzir essa fração, tá ok? Bom, galerinha, eu agradeço muito, tá ok? Mas a nossa aula vai ficando por aqui. Um grande beijo e até breve.